aqui no ITA, essa instituição que a gente ouve tanto falar. De repente a gente está aqui. Então é uma honra estar aqui com vocês. Espero que seja uma tarde produtiva, que eu possa compartilhar um pouco da minha experiência de 20 anos fazendo divulgação científica. Nem todo mundo sabe o que é divulgação científica. Eu sou jornalista de ciência, mais especificamente, com essa formação multidisciplinar que a Nilda compartilhou com vocês. E eu tenho trabalhado muito para tentar tanto convencer as instituições científicas e os cientistas que a gente precisa compartilhar o nosso conhecimento com a população, e também tentar convencer editores de revistas científicas brasileiras, né, que eu trabalho muito em editoração, a fazer com que os nossos artigos científicos brasileiros cheguem às páginas dos jornais, né? Porque muita gente já ouviu falar de Science, a Nature, o Lancet, New England Journal of Medicine, a PLOS, a Cell, mais, a PNAS e tantas outras revistas, a maioria absoluta ou norte-americana ou inglesa, e é isso que a gente chama de ciência internacional, ciência que vem basicamente de 2 países que dominam o noticiário. E isso me incomodou muito desde o meu doutorado, que eu fiz na USP em História, que eu não via ciência brasileira nos jornais. Eu não via na Folha de São Paulo, por exemplo. Eu falava, por que eu não vejo? Porque a ciência brasileira é ruim? Então, muita gente achava que sim, que a ciência brasileira publicada em revistas científicas brasileiras era ruim. E aí eu fui atrás e fui ver o que eram essas publicações que a gente fazia, e quase 80% da ciência brasileira é publicada em português, em revistas científicas nacionais, né? Então, aquilo começou a me tocar bastante, porque o tema do meu doutorado foi estudar Science e a Nature, e a participação brasileira nessas 2 grandes revistas. E estudando essas revistas, eu descobri, né, algo que era muito interessante, que são revistas muito midiáticas, né? Desde a sua história, desde a sua criação, o jornalismo está ali, junto delas, né? Então, o jornalismo não é uma mera ferramenta de publicidade ou de marketing para essas revistas, mas é em si, né, a ferramenta talvez uma das mais importantes para trazer prestígio para essas revistas. Então, muita gente, muitos de nós, pesquisadores ou cientistas ou estudantes, a gente ouve falar dessas revistas e a gente sonha, talvez muita gente almeja, quem sabe um dia eu vou publicar nas páginas da Science ou da Nature, mas não necessariamente a gente lê as 2 revistas, né? Talvez vocês saibam muito mais de publicações dessas revistas pelos jornais do que por ler as próprias páginas dessas revistas. Então, hoje eu trago aqui uma imagem da Biblioteca de Stuttgart, na Alemanha, né, que é esse ideal da gente poder ter acesso ao conhecimento, né, o acesso livre, sem qualquer barreira, como eram, né, como são a ideia das bibliotecas. Mas hoje a gente tem uma biblioteca muito maior que a internet. E lá a gente, a princípio, teria acesso a tudo, né? Todo o conhecimento da humanidade está ali na internet, ou quase todo ele, né? Porém, a gente vai ver que tem muitas barreiras a esse conhecimento. Então, é quase uma ilusão a gente achar que esse acesso é gratuito e universal. Vamos ver se eu vou acertar. Tem que apontar para algum lugar? Ok. Eu vou começar com os dados da pandemia. De novo, não acabou a pandemia, acabou a pandemia. Mas as marcas da pandemia vão ficar na gente por muito tempo, e ela afetou profundamente a comunicação científica e a divulgação científica. Aqui é o laser, ok? Né? Ainda bem, a gente olha para isso e fala, não acredito que a gente passou por tudo isso, né? E hoje a gente está chegando a quase 703 mil mortes no Brasil, né? Um país que tem menos de 3% da população mundial, mas que detém mais de 10% das mortes de todo o mundo. Então,
Acho que a gente não pode esquecer desses marcos, né? Apesar da gente só ter 0,5% dos casos do mundo, isso tem a ver com falta de testagem, enfim, falta de dados, né? Mas registrados 3 vezes mais o número, a proporção de população. Né? E por que eu estou falando da pandemia? Porque a gente aprendeu muito sobre ciência, ou a lidar com a pandemia, através dos jornais, através das redes sociais, do WhatsApp também, né? As tias do WhatsApp e os tios do WhatsApp que compartilharam muita informação pseudocientífica ou até científica, esperamos também, mas a gente aprendeu muito através do jornalismo, através dos divulgadores científicos. Quem que não lembra? Tem algum nome assim de divulgador que vocês lembram? Átila Yamarino, Natália Pasternak, e a gente vai ver alguns rostos aqui, pessoas que foram para a linha de frente para levar informação para a sociedade, no momento em que essa informação foi negada do governo federal, sobretudo. Né? Então, a gente teve um gap de informações e os jornalistas, e os divulgadores, e os cientistas foram para a linha de frente para tentar apresentar para a população como a gente deveria agir. Uma doença nova, que surgiu em 2019, por isso esse Covid-19 surgiu no final de 2019, e aí ninguém sabia lidar com essa doença. Né? A gente tinha que aprender a lidar com ela. E a gente aprendeu a diferença de máscaras, né, os EPIs, quantas siglas a gente não aprendeu durante a pandemia, né? Os equipamentos de proteção individual, as máscaras N95, PPF2, PFF2, etc. As máscaras de pano que a gente usou no começo, porque não tinha os EPIs, e depois a gente aprendeu que tinha máscaras mais seguras. Tudo isso a gente foi aprendendo junto com a construção do conhecimento científico. Quando eu falo científico, eu estou falando de médico, né, de saúde pública, etc. E a mídia e as redes sociais, claro, né, foram um grande meio, por isso chama mídia, é o nosso meio de comunicação, onde as informações passaram a circular. Aqui eu trago alguns rostos, assim, alguns muito conhecidos, né? Vamos trazer alguns aqui, a doutora Nízia, era presidente da Fiocruz, a Margarete Dalcomo, Natália Pasternak, Átila Yamarino, Drauzio Varela e tantos outros que acabaram indo para o noticiário, muitos deles, como a doutora Margarete Dalcomo, pneumologista da Fiocruz, não tinha nenhum tratamento, nenhum treinamento para falar com a mídia. Né? Mas, em meio àquele caos da pandemia, ela acabou se tornando uma figura presente no jornalismo diário. Ela era praticamente uma comentarista e não mais uma fonte de informação. Né? A gente fez uma matéria com a doutora Margarete Dalcomo bem no começo da pandemia, e ela disse que no ano anterior ela tinha concedido uma entrevista para um jornalista, mas na pandemia não tinha um dia que ela não concedia entrevista para os jornalistas. E ela jamais recebera treinamento para lidar com a mídia, que é algo que a gente realmente está muito despreparado. Né? E muitas vezes, quando o jornalista quer falar com a gente fica até meio apavorado. Ai, meu Deus, não sei se eu vou querer, vai distorcer o que eu falo. E, de repente, a gente viu que essas pessoas foram bastante importantes, né? Inclusive participaram, né? O Pedro Alau, professor de Pelotas, Natália Pasternak, participaram da CPI da Covid. Né? Então, foram além da divulgação científica e tiveram uma atuação, inclusive, política. E até hoje, muitos deles têm um programa de TV, uma coluna no jornal, um podcast. A pandemia foi uma iniciação deles à divulgação científica e eles acharam que aquilo era bastante importante. Outra
faceta da comunicação, que é a comunicação científica, ela se tornou super importante, muito rápida, né? E muitos de nós conhecemos uma publicação que se chama pré-print. Os pré-prints têm muitas décadas de existência, né? Quando a gente volta um pouco na história da editoração científica, eles são da década de 60 ainda, né? Os físicos e os matemáticos já compartilhavam esses artigos, a primeira versão de um artigo científico antes de submeter para uma revista, que são os pré de antes do print, antes da impressão. Esses artigos, ou esses manuscritos, se tornaram muito relevantes na pandemia, porque um artigo científico pode levar de 2 meses, sendo muito otimista, mas há 1 ano ou até mais na área de humanidades para ser aprovado e publicado. Os pré-prints é uma questão de 2 dias, né? Você termina o seu primeira versão de artigo, você sobe online e compartilha de maneira aberta. Aberta quer dizer o quê? Gratuita, né? Ninguém tem que pagar para acessar esse conhecimento. Então, os pré-prints, né? A gente está aqui trazendo o Med Archive, que é um repositório de pré-prints da área médica. É gratuito para você subir. Ele teve cerca de 30 mil acessos em agosto de 2019, antes da pandemia, e 6 milhões de acessos em agosto de 2020. Então, a gente vê não apenas um grande número de publicações, né? Aqui são os pré-prints, né, estimados, e o número de artigos, mas a gente vê também o interesse das pessoas em acessar essa informação. Inclusive pessoas que não deviam estar acessando essa informação, a princípio, como jornalistas. Mas era ali que a gente estava vendo, né, em tempo real, a ciência, o conhecimento sendo construído, né, através dos pré-prints. Em termos de artigos científicos sobre Covid-19, o dado, né, que eu atualizei isso ontem, só para ter certeza, no Dimensions, que é uma base de revistas científicas internacionais super importante, gigantesca, por isso chama Dimensions, é maior do que o Web of Science, é maior do que o Scopus. Quase 5% da produção mundial de artigos nessa base de 2020 são apenas sobre Covid-19. Em 2021, quase 9% de todos os artigos publicados internacionalmente e publicados nessa base eram sobre Covid-19, e esse número ultrapassa os 10% no ano passado. Então, assim, é um volume, é uma produção científica que nenhuma doença na história recebeu essa atenção, né? Se a gente comparar com a AIDS, né, o vírus do HIV causador da AIDS, a gente não vai ter um número tão impressionante de artigos científicos. Isso por quê? Porque houve uma comoção, é uma pandemia, então houve uma mobilização mundial para que o conhecimento se desenvolvesse de forma mais rápida possível, né? E uma outra coisa que aconteceu nesse momento de pandemia é que as instituições de pesquisa e ensino entraram em um acordo, as editoras internacionais entraram em um acordo de publicar todo o conhecimento sobre coronavírus, que é a família do vírus SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid-19, de publicar em acesso aberto. Acesso aberto quer dizer que ninguém pode cobrar para as pessoas acessarem esse conhecimento. Eu comecei a minha fala falando da Nature e da Science. São revistas de acesso restrito. A gente não, se eu quiser acessar um artigo lá, ou eu acesso, provavelmente dentro do ITA, porque o ITA assina essas revistas, né? Ou eu tenho que pagar para acessar um artigo científico. E muitas vezes pode custar
Baratinho, uns $35 para acessar um artigo. O problema é que a gente tem que ler muito artigo, né? Se fosse só um, tudo bem, mas a gente lê muitos artigos. Então, houve uma comoção internacional. Em janeiro de 2020, a Wellcome Trust fez um apelo para que todas as editoras abrissem o acesso dos artigos científicos sobre coronavírus. Essa abertura impulsionou o desenvolvimento do conhecimento. Os pré-prints que eu falei no slide anterior é uma versão de um artigo em acesso aberto. Então, ele é uma ótima opção, se a gente tiver essa consciência de que é importante abrir o nosso conhecimento, né, para a população, ou para a sociedade de maneira geral. A gente pode optar por primeiro publicar um pré-print e depois a gente manda para uma revista paga. Não tem problema, já é uma possibilidade. Então, a gente teve uma série de mobilizações, né? No Brasil, a gente lançou 2 bancos de pré-print em maio de 2020. Né? Eram projetos que estavam engavetados há 3 anos, aquela história do ótimo inimigo do bom. Você nunca acha que o projeto está bom o suficiente para ser lançado, vem a pandemia, todo mundo lança o que tem que lançar. Então, nós temos 2 bancos de pré-print no Brasil. Vários países lançaram, a própria Europa, né, a União Europeia, lançou o Plano S, que é um acordo entre várias financiadoras de ciência para definir que toda pesquisa financiada com dinheiro dessa coligação tem que ser publicada em acesso aberto, ou seja, gratuito, para quem vai acessar o conhecimento. E o último foram os Estados Unidos, no ano passado, que definiram também que tudo que for publicado com dinheiro do governo norte-americano, da NIH, tem que ser publicado em acesso aberto. Então, só um pouquinho para quem nunca ouviu falar, ou para quem ainda não sabe muito bem o que é esse acesso aberto. Eu sempre coloco essa imagem aqui, que é da revista Pesquisa FAPESP, a gente não ter barreiras para acessar esse conhecimento. Então, em geral, os artigos publicados em acesso aberto, já tem vários estudos mostrando que eles são mais citados, né? Eles são mais acessados, mais citados, eles recebem maior atenção social. Atenção social, depois eu vou falar para vocês o que é, mas é isso, pessoas que estão de fora da academia que acessam esse conhecimento, por exemplo, pelas redes sociais. A gente consegue rastrear como é que as pessoas estão usando um artigo científico. Ele promove mais colaborações acadêmicas, tem maior transparência, então uma das ideias do movimento da ciência aberta, então o acesso aberto é um desses princípios, é a gente compartilhar os bancos de dados. Então não é a gente compartilhar só uma parte dos dados, é você compartilhar os dados brutos, mas de uma forma que seja acessível para as pessoas. A gente pode abrir também pareceres, como é que as pessoas avaliaram aquele paper, aquele artigo. Você pode também divulgar o seu parecer. Eu sou parecerista de algumas revistas e eu sempre opto por pode abrir, pode falar para todo mundo como é que eu avaliei esse paper. Pode ser um risco, a princípio, mas também é uma segurança para dizer, se foi uma porcaria, eu apontei que tinha problemas e vocês publicaram, o meu parecer está aí para dizer o que eu achava dele. E aí eu coloquei aqui uma dica que eu acho super interessante, que é esse aplicativo chamado Unpaywall. O Unpay é isso, não pague, né, essa barreira para acessar um artigo científico, que são os paywalls, né, você tem que pagar para acessar. Se você baixa esse aplicativo, é gratuito, tá, gente? Não estou fazendo jabá aqui, não. Ele fica instalado no nosso computador, e aí quando você vai lá na ferramenta de busca e joga um artigo que você gosta, ele aparece no cantinho assim da tua tela, um cadeado aberto, verde, ou um cadeado cinza fechado. O que esse aplicativo faz? Ele rastreia qualquer versão daquele artigo que você quer acessar
em acesso aberto. Né? Vocês já devem ter ouvido falar do Sci-Hub, que é um site que pirateia, digamos assim, o conhecimento, a nossa heroína, nossa Robin Hood do conhecimento, que dá o acesso para tudo, mas é ilegal. Então, para quem tem peso na consciência, o Unpaywall é excelente, porque ele te traz uma versão aberta daquele artigo. Aí vocês vão falar, mas como assim versão aberta do artigo? Se o artigo foi publicado numa revista de acesso pago e restrito. Porque hoje em dia tem muitos acordos. Então, por exemplo, eu posso pagar um pouco mais caro e tem uma política de embargo numa revista de grande prestígio. Então, ela fica com acesso fechado, pago por 1 ano, e depois essa cobrança é derrubada e eu posso colocar no repositório da minha instituição. Não sei se o ITA tem um repositório da produção científica, mas fica lá uma cópia aberta para quem quiser acessar, mas está no repositório, então nem todo mundo acha que está ali escondidinho. Mas o Unpaywall, ele encontra e ele te aponta essa versão. Então é muito bacana, recomendo muito que vocês acessem. E aí, pela primeira vez na história, finalmente a gente conseguiu. Isso aqui são os artigos em acesso aberto, isso aqui são os artigos em acesso restrito pago. Pela primeira vez em 2020, a gente conseguiu uma equiparação no número de artigos de acesso aberto com os de acesso restrito. Então, isso mostra que a pandemia fez com que houve uma mudança real na comunicação da ciência. A questão é, será que ela mudou para valer? Ou agora, pós-pandemia, a gente já pode dizer um pós-pandemia agora, vai haver uma volta ao que era antes? A gente espera que não. Quanto tempo levou para ser desenvolvida a primeira vacina anti-Covid? 10, para estar no braço. Sim. Para estar já sendo injetada no primeiro humano sortudo, ou sortuda, levou 10 meses. A AIDS tem mais de 40 anos e a gente não tem ainda uma vacina. A dengue, temos agora uma vacina sendo aprovada, mas quantos anos tem casos de dengue no Brasil e é uma epidemia? Então, ter uma vacina anti-Covid em 10 meses é um sucesso absoluto. Por mais que não fosse a vacina perfeita, ela era perfeita diante da taxa de mortalidade e de contágio da doença. Então, foi uma história de sucesso que também é atribuída à velocidade com que a pesquisa foi sendo feita, à velocidade de colaborações internacionais, e que a gente nunca tinha visto antes. Então, a comunidade se pergunta, por que então não abriu conhecimento para pesquisas de câncer, doenças negligenciadas brasileiras, malária, febre amarela, etc. Então, lembrem que a vacina de febre amarela, ela tem pelo menos 40 ou 50 anos. E ela tem efeitos colaterais, às vezes, mais importantes, mas, de novo, como febre amarela pode matar, melhora o risco um pouco maior da vacina do que ainda a gente ser contaminado pela febre. Mas o que eu estou querendo dizer é que ninguém investiu em mais avanços para a vacina de febre amarela. Não tem interesse, nem interesse comercial e nem político. Então, vou passar aqui essa parte e trazer um pouquinho agora do que é essa história de acelerar o conhecimento, do acesso aberto, tem a ver com divulgação científica. Ter um monte de artigo científico em acesso aberto, quer dizer que eles podem ser acessados por qualquer um de nós. Eu não sei quantos de vocês têm ou tiveram a experiência de ter alguém doente em casa e vocês quererem buscar algum tratamento e saber como é que a ciência está avançando, se tem um tratamento alternativo,
ou se aquele remédio que o médico indicou é a melhor solução, ou se ele é tóxico, a gente vai cair em artigo científico. Agora, ter o acesso ao artigo não quer dizer que a gente vai entender o que está escrito ali. Né? Então, tem um outro muro na frente do acesso aberto, que é esse acesso do conhecimento, esse conhecimento ser palatável, ele ser compreensível, ele poder ser utilizado. Né? Eu leio artigos científicos, eu tenho um filho que tem uma doença inflamatória, considerada mais ou menos rara, que chama doença de Crohn. Eu tive sorte de meu melhor amigo da universidade ter essa doença, então eu fui me interessando por isso ao longo da minha vida. E quando ele estava no caminho do diagnóstico, eu falei para o primeiro médico, isso não pode ser doença de Crohn? Ele falou, não, imagina, não, porque precisa ter isso e aquilo. Eu falei, tá bom. Levei 1 ano para diagnosticar que ele tinha doença de Crohn. E não é porque eu sou, né? Primeiro porque a gente é mãe, tem umas coisas meio... Mas porque eu me interesso muito por ler, né? Então, a gente acaba se tornando uma especialista agora, então eu posso discutir com os médicos tratamentos, tudo, já participo de pesquisa, estou quase coautora já desses artigos. Mas é importante que a gente possa ter um mecanismo que faça essa moderação entre a linguagem científica e a linguagem para qualquer um de nós. Né? Uma forma de fazer, de rastrear esse impacto da ciência na sociedade é por meio da altimetria. A altimetria esse é o nome de uma das empresas que produz esses dados, o alt é de alternativo e o metric é de métrica. Métrica alternativa. Alternativa a quê? As métricas tradicionais da produção do conhecimento científico, que são o quê? Número de citação, tudo aquilo que a gente, né, que querem que a gente tenha. Que é número de citação, como é que os nossos artigos publicados são citados por outros colegas, qual é o prestígio da revista que a gente vai publicar, que é chamado de fator de impacto. Né? Essas são métricas tradicionais, ou seja, elas interessam os acadêmicos. A altimetria ela surgiu para ser um outro tipo de métrica, ou seja, como é que os artigos científicos são usados por não acadêmicos? Será que esse conhecimento que a gente produz ele pode ser interessante para outras pessoas? Então, o que a altimetria faz? Ela rastreia esses artigos em várias plataformas online. Rastreia em notícias de jornal, em documentos de política científica, né, de política pública, em blogs, no Twitter, no Facebook, no Wikipedia e um monte de outros lugares. Né? Como é que ele faz isso? Faz isso através de uma identidade do nosso artigo que chama DOI, né? Que é um objeto digital de identificação, é como se fosse o ISSN de um artigo científico. Ele rastreia e vê quem está falando sobre esse artigo, o que estão falando, e é muito legal, porque ele produz esse donut, que chamam, né? Quanto mais colorido, quer dizer que ele foi compartilhado em diferentes plataformas, produz um número, e você consegue não só ver a quantidade, mas você pode clicar e saber exatamente como é que ele foi citado. Foi citado porque é um paper ruim? Ou foi citado porque ele é bom? Porque tem isso também, né? Pode ser super citado porque é uma porcaria, né? Ou porque é uma fraude. Né? Quantos pré-prints, quantos artigos científicos não foram super citados ao longo da pandemia porque eram ruins, mas vendiam uma verdade que um monte de gente queria saber. Né? Tratamentos alternativos, tal. Umas drogas aí, literalmente, né? E aí, hoje a gente não chama mais a altimetria de métrica alternativa, porque parece que ela é uma alternativa à métrica tradicional. Ela não é uma alternativa, ela complementa essas métricas. Então, quer dizer que um artigo que é super citado nas redes sociais, ele também é cientificamente bom? Não necessariamente.
é outra coisa, é outra medida, né? Eu vou citar o exemplo, o Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, publicou um paper sobre ter plano de saúde pública nos Estados Unidos. Ele é um médico? Não, mas ele é o Obama. E foi o paper mais acessado, acho que de 2018, por aí. Né? Então, a métrica, quer dizer, a régua da sociedade é outra. A sociedade quer outras coisas e os acadêmicos se preocupam com outras coisas. Então, ela é bem interessante. Pensem, por exemplo, na Wikipedia. A Wikipedia hoje é a nossa enciclopédia Barça. Talvez essa galera aqui nem sabe o que é a enciclopédia Barça. Ou a enciclopédia britânica. Né? Era super chique ter. Porque todo o conhecimento estava ali. Hoje, a Wikipedia é uma enciclopédia, ela tem verbetes, ela explica um monte de coisa, ou pelo menos o basicão, quando você não quer sair procurando só para saber quem foi fulano de tal. Você vai lá e vai achar, quem é esse Átila Yamarino? Tá lá, o Átila Yamarino tem um verbete para ele. Então, e é bacana porque é um conhecimento construído de forma coletiva e aberta. Né? Eu recomendo que vocês olhem como é que está o verbete do ITA. Super importante olhar as nossas instituições e a gente até colaborar para que outras coisas ganhem visibilidade, né, no Wikipedia. O Wikipedia é baseado em citação de artigos. Então, você escreve um verbete, mas você tem que ter um suporte ali, né? Então, você tem que citar as suas fontes. Então, eu publiquei um paper que foi citado por 3 pessoas na minha comunidade de divulgadores científicos. Uau! Gastei 6 meses para fazer esse artigo e tem 3 pessoas que usaram esse artigo. Super! Mas ele foi citado num verbete da Wikipedia que todo mundo está acessando, milhões de pessoas estão acessando. Se a gente colocar na balança, o que é mais importante? Ser citado por 3 outros papers ou ser acessado por milhares de pessoas na Wikipedia? Não sei, mas eu acho que é bem relevante ser citado por um monte de gente na Wikipedia, ou ser citado numa notícia de jornal, ou se eu conseguisse chegar a ser citado no Fantástico, melhor ainda. Né? Alguns estudos mostram que esses monte de bolinhas em verde são os artigos em acesso aberto. E esses em vermelho são os artigos em acesso fechado. Ou seja, artigos em acesso aberto são muito mais usados e têm mais atenção social do que os artigos em acesso restrito. Aí você vai falar, putz, eu paguei R$2.000 num artigo para pós. R$2.000 hoje vai dar mais de R$10.000. $2.000, desculpa, dólares americanos, mais de R$10.000 um paper. Eu e as colegas, porque tinha muitas biólogas, e as biólogas precisam ser publicadas em revistas e tal, a gente pagou $3.000 no artigo, R$17.000. Né? Então, a gente está dando dinheiro, o nosso dinheiro suado aqui no Brasil, para editoras internacionais. Né? Então, muitas vezes, quando eu opto por publicar em acesso aberto, muitas vezes as taxas são mais baratas, às vezes as brasileiras muitas vezes nem cobram para publicar, e você tem um amplo acesso a esse artigo. Claro, não tem o peso, às vezes, que os nossos colegas vão falar, você publicou na revista brasileira? Eu publiquei na North American, Tá, aí você já sabe que tem peso já. Aí você fala, acho que eu vou juntar uma grana para eu pagar a próxima vez. Mas aqui mostra claramente que os revistas de acesso restrito, são muito menos acessados do que de acesso aberto. Porém, a gente tem uma cor aqui, quando a gente olha de perto que acesso aberto é esse, a gente tem um monte de cor marrom, que é o que a gente chama de acesso aberto bronze.
Vocês já devem ter ouvido falar do acesso aberto verde, que são os artigos que acabam nos repositórios das universidades. Então, mesmo a gente publicando numa revista de acesso restrito, quando ele vai para o repositório, ele vira acesso verde. Então, ele é acessado sem custo. Tem o acesso Gold, né, o dourado, que ele já é aberto desde o começo. E tem esse acesso marrom, que tem crescido enormemente. Esse acesso bronze, chamado, é o seguinte: é um artigo normalmente publicado em revista de acesso fechado, uma Science, uma Nature, uma Lancet, mas, pela importância da divulgação científica ou dos jornais, eles acabam liberando o acesso a esse artigo. Então, saiu um artigo sobre política antitabagista na Lancet inglesa. E aí a revista toma a decisão: isso aqui vai para o jornal, isso aqui vai para o Financial Times, isso aqui vai para o New York Times, vamos derrubar o acesso para as pessoas acessarem o artigo. Então, a gente está estudando esse tipo de artigo nesse momento, porque a gente quer entender se realmente a motivação é a relevância social e jornalística de um artigo que faz com que as editoras derrubem os muros de acesso a esse artigo, o que é bastante interessante. Mas só aqui um número de um artigo recente mostrando que na altimetria, que é aquele monte de... quando rastreia onde estão citando aquele artigo, a média de acesso na altimetria dos artigos é de 117, qualquer artigo. Quando ele é de acesso aberto, vai para 152, e quando é acesso restrito, 45. O que é meio óbvio, gente. Se tem um muro impedindo o teu acesso, você não vai acessar uma coisa, né, que é difícil ou que é cara. Aqui eu trago só um pouquinho de várias políticas, declarações, manifestos do acesso aberto, da ciência aberta, que já tem mais de 20 anos esse movimento no mundo inteiro, que preza por vamos dar o acesso ao conhecimento científico para a sociedade, né? E aí a gente fica pensando, mas quem que vai acessar isso? Gente, alguém que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério de Defesa, qualquer secretaria de uma prefeitura, né, ou alguém que trabalha num hospital e que precisa delinear uma política pública, muitas vezes a pessoa precisa de dados para traçar políticas, né? Então, elas precisam acessar. Todos esses movimentos, eles falavam em o acesso da imprensa acadêmica e não acadêmica, a dimensão pública do conhecimento, que tem que ser acessível em larga escala à sociedade. Isso faz mais de 20 anos e a gente não viu isso acontecer na prática. A gente viu nesses últimos 3 anos com a pandemia, que a gente teve acesso realmente ao conhecimento científico de maneira bastante imediata. E aí eu trago aqui algumas agências de notícias no mundo e no Brasil que são especializadas em divulgar esse conhecimento científico, sobretudo de artigos científicos. Então, quando a gente lê no jornal que a Science, a Nature, a Cell, a PLOS, a Lancet publicaram algum artigo científico, muitas vezes a gente está lendo porque chegou a informação para o jornalista através de uma dessas agências internacionais, né, que são normalmente pagas. Então, se o ITA, se a Unicamp, se a USP quiserem ter uma visibilidade internacional, o caminho mais curto não é traduzir o site inteiro em inglês. O caminho mais curto é buscar uma agência de notícia internacional. Elas estão conectadas a 12 mil jornalistas no mundo inteiro, que vão acessar essas informações, vão achar bacana e vão publicar. Aqui no Brasil a gente tem a agência Lore, a gente tem a SBPC, a gente tem a agência FAPESP aqui em São Paulo, CNPq e várias outras, né, que concentram essas notícias e divulgam para os jornalistas no Brasil. E aí eu volto com a minha primeira fala, né, quando eu me apresentei a vocês falando
Que honra estar nessa instituição como o ITA. A gente ouve tanto falar, e de repente eu estou no ITA. Né? Pois é, mas da onde, Germana, que vem a tua percepção de que o ITA é uma instituição? Aonde que a gente tem essa visão, onde a gente constrói essa imagem das instituições? O Butantan, quem não tem orgulho do Butantan hoje, né? Quem não tem orgulho da Fiocruz? Obrigado ao MC Fiote, né? Pelo rap dele, que popularizou o nome dessas instituições. Né? Mas a gente ouviu quase diariamente o nome dessas duas instituições, por onde? Pela mídia. Né? Então, uma instituição que também quer se constituir, que quer ter prestígio, ela precisa divulgar as suas pesquisas, né, o trabalho do seu corpo docente pela mídia, não só pelo seu site, né, porque aí é achar que as pessoas vão chegar até mim. Cheguem até mim, que eu sou importante. Não, a gente tem que chegar aonde os jornalistas estão, né, aonde as pessoas estão. É o contrário o movimento hoje em dia. Os websites são meros arquivos, né, para alguém que quer conhecer a instituição. Mas a gente precisa estar onde as pessoas estão. Aqui eu trago alguns exemplos de notícias que foram divulgadas na revista Galileu, a revista Pesquisa FAPESP, outras sessões de saúde de jornais, falando de pesquisas publicadas em revistas científicas brasileiras de acesso aberto. Né? E por quê? Porque, de repente, os jornalistas descobriram que essas revistas publicam pesquisa de qualidade? Não, porque o jornalista não tem a menor ideia, em geral, o que é uma revista de impacto 5, ou 60, ou 2, ou A3 no extrato da CAPES, ou sei lá o que, não sabe. O que um jornalista quer é algo que seja relevante para a sociedade. É algo que vai impactar, ou pelo menos que vai monetizar, e vai gerar um monte de clique. Pode ser coisa ruim também, né, de má qualidade. Essas revistas ficaram sabendo dessas notícias por meio de agências de notícia ou por meio de um trabalho de divulgação científica que as revistas estão fazendo nas redes sociais. É assim que a gente se torna visto. Aqui eu trouxe uma notícia que saiu recentemente. Deve deixar. Bom, me deixa, eu nem sou do ITA, mas eu fico super orgulhosa de ter um artigo de alunos, de doutorandos, de uma instituição brasileira, publicada numa revista internacional de acesso aberto. Então, essa é uma revista, né, essa IEE, de engenharia, e aqui a gente tem o nome deles, né, o número de 3 citações o paper recebeu, mas ele recebeu quase 2.000 visitas, né, quase 2.000 pessoas olharam esse paper, que é de agora, né, do começo do ano. E aqui tem a altimetria desse paper, desse artigo, né, esse coloridinho, mostrando que ele foi compartilhado, compartilhado nas redes sociais 7 vezes. Não é um número alto, né, mas não houve, claro, nenhuma estratégia para que isso acontecesse. Então, uma baita notícia dessa, a gente com certeza saiu, gente, só para vocês saberem, saiu em muito mais lugares do que 7 vezes. Okay? A altimetria tem um monte de limitação e eu puxei um monte de jornal brasileiro, deu essa notícia, né? E a altimetria muitas vezes não é capaz de rastrear tudo, ela só dá um indicador. Né? Aqui tem uma notícia interessante que é os 10 press releases acessados. O que é um press release? É uma notícia, é um resumo de uma pesquisa que é feita para os jornalistas. Né? Essas agências, elas divulgam esses press releases para um monte de jornalistas se inspirar para saber se eles querem escrever ou não sobre aquele tema. Né?
Gente, jornalistas às vezes têm horas para publicar alguma coisa que vai fechar o jornal, eles têm que publicar amanhã. Ou se é rede social, pior, eles têm que publicar 8 coisas por dia. Né? Então, nossa, eles são geniais, né? Eles têm essas ideias incríveis. Não, eles acessam agências de notícias, que fazem curadoria, indicam para eles o que é legal, o que pode ser interessante. Então, essa agência de notícias, que é a maior do mundo, a Eureka Alert, que é da SBPC americana, né, AAAS, eles divulgaram que os 10 press releases mais acessados deles, né, eles não são só acessados por jornalistas, eles são acessados por pessoas normais, né, por qualquer pessoa do público. Quando o embargo cai, ou seja, o jornalista tem acesso privilegiado a essa informação, eles têm acesso ao artigo científico sem ter que pagar nada, e quando esse embargo, ou seja, esse limite de data cai, eles podem divulgar aquela informação. Quando essa informação cai, esse documento, essa notícia vai para a internet. E a gente tem press releases sobre artigos científicos com quase 1 milhão de acessos. Já pensou sonhar que a gente vai publicar um artigo que a gente ficou 6 meses, para ser otimista, 6 meses, e aí é citado 3 vezes. Né? Talvez tenha um número um pouco maior de acessos, mas de repente você saber que 1 milhão de acessos, né, 1 milhão de pessoas, ou talvez 1 milhão de vezes aquela notícia foi acessada. E por que eu estou martelando nisso? Porque o press release já é uma transformação da linguagem acadêmica numa linguagem mais popular. Então, talvez eu não entenda nada o que a Lancet quer dizer sobre política antitabagista, né, com aquela linguagem médica, mas com certeza eu vou entender quando um jornalista escrever sobre aquilo. Né? Então, é uma forma da gente abrir o conhecimento. Desses top 10 press releases, 8 eram de acesso aberto, eram de revistas de acesso aberto. Só um de acesso fechado, e um deles era de acesso restrito, mas que foi liberado por conta da relevância social dele. Outros fatos bem interessantes desses 10 mais acessados é que a gente consegue ver que 5 deles são de líderes mulheres, né, que são as autoras principais desses artigos. Por que eu estou falando nisso? Porque, normalmente, as mulheres são menos citadas na academia. As mulheres publicam menos e publicaram menos ainda na pandemia, porque ficaram sobrecarregadas, mais um pouco do que já somos. Então, ter 10 matérias para jornalistas que são lideradas por mulheres é muito importante, né? Porque os jornais levam também essa imagem de que as mulheres podem estar em todos os lugares, né? Então, a gente conheceu a Esther Sabino, que sequenciou em tempo recorde o vírus da Covid-19, a gente conheceu várias outras mulheres, né, ao longo da pandemia. E outra coisa que é interessante, a não ser por essa que é dos Estados Unidos, tem mulheres da Suíça, da China, da Suécia, do Japão. Então a gente tem um pouco, com abertura, né, para a mídia, o que é importante não é a credibilidade e o prestígio da academia, que normalmente acaba ficando o quê? Nos homens brancos, europeus ou norte-americanos, que estão sempre ali, né, brilhando. Então, até para nós, latino-americanos, é muito difícil conseguir ser citado, conseguir ser reconhecido no mesmo pé de igualdade dos outros autores. Né? Uma outra coisa interessante, então aqui só para falar, um desses papers teve 10 citações, ok? Mas ele teve quase 3.000 views, né? Foi acessado por 3.000 pessoas na parte acadêmica, mas ele teve quase 160 mil acessos do público em geral. Então, é muito bacana ver que essa é uma forma da
da gente democratizar mais o conhecimento. E outra coisa interessante, eu coloco aqui as 6 revistas que normalmente brilham no jornalismo internacional, que quase todo mundo conhece, né? A JAMA, que é a Journal of the American Medical Association, então revista médica norte-americana, Science, revista multidisciplinar norte-americana, New England Journal of Medicine, revista médica norte-americana, Lancet médica inglesa, Nature multidisciplinar inglesa e a PNAS, que é da Academia Norte-Americana de Ciência. Então a gente está vendo 6 revistas que dominam o noticiário internacional e nacional, talvez hoje já tenha mudado isso, e de 2 países que dominam, né? E olha o número do fator de impacto delas. 202. Né? No Brasil, se a nossa revista tem 2, a gente já fica festejando. A Lancet tem 202 de fator de impacto. Isso quer dizer que, em média, um artigo publicado na Lancet é citado 200 vezes. 63, tal. Porém, os que tiveram maior interesse dos jornalistas e do público são revistas que dificilmente a gente conhece alguma aqui. E com fator de impacto, às vezes até bacaninha, 10, 17, 2, 5 e tal, mas não são revistas que, a princípio, se não é da nossa área de conhecimento, a gente não vai conhecer. Então, isso é muito bacana, porque mostra que no ambiente acadêmico a gente tem uma restrição muito grande de prestígio, né? Onde a gente vai conseguir visibilidade e prestígio, mas no jornalismo e nas redes sociais a gente consegue ter um pouco mais de voz. Né? Sobretudo para as mulheres, a divulgação científica é muito importante porque é um jeito delas terem visibilidade. Tendo visibilidade, elas se tornam um exemplo para as novas gerações. E isso acaba mudando toda uma cultura. Aqui eu trouxe só, estou terminando já, né, para a gente conversar, um modelo que a gente tem usado na divulgação científica, que é o modelo da espiral da cultura científica. A cultura científica é esse caldo que envolve todos os atores sociais em diferentes níveis. Né? Não vou nem dizer começa, mas tem uma área que é onde o conhecimento é produzido, é testado, que é esse dentro da academia, onde a gente vai para os congressos, a gente publica paper, a gente só está falando com os pares. Depois a gente tem um quadrante que é onde a gente começa a ensinar os alunos, a gente começa a transferir esse conhecimento numa linguagem também diferenciada, até a gente ir para os meios onde a gente está fazendo a extensão universitária e a gente está conversando com as escolas, com os professores, com os museus, até chegar num lugar onde ela pode estar em todos os lugares. Pode estar nos filmes, ela pode estar no DNA do posto Shell, ela pode estar nas dietas quânticas da rede social, porque cultura ela pode estar totalmente distorcida, ela pode ser absorvida de formas que às vezes a gente perde completamente o controle, e pode estar nos jornais, enfim, nos outros espaços. E normalmente ela não é feita por cientistas. Então aqui é onde os cientistas, as instituições perdem o controle dessa informação. E aqui, para terminar, eu coloco algo que, apesar de ser super importante, né, a gente está falando de extensão universitária, de divulgação científica, de levar essa informação para o público. Para quê? Para as pessoas, como cidadãs, poderem ter base para tomar decisões sobre a sua vida. Né? Eu vou trocar de carro, eu vou comprar um carro turbo ou eu vou comprar um carro, sei lá, um outro. Mas agora tem a tal da tecnologia turbo. Vocês sabem por que tem a tal da tecnologia turbo? Porque a legislação brasileira mudou para impedir uma série de poluentes. E foi o único jeito de fazer com que a indústria automobilística tivesse que ser obrigada a criar tecnologia turbo para ser
carro mais econômico e menos poluente. Então, isso é divulgação científica também, né? A gente, às vezes, precisa dessa informação para falar, não, eu não quero mais um carro com combustão, eu quero um híbrido. Se eu pudesse comprar, eu compraria, não posso. Ainda não dá. Mas, de repente, eu vou comprar uma máquina de lavar louça. Ela é mais econômica do que lavar louça no dia a dia? É, 10 vezes mais econômica. Você gasta menos água, mas vai gastar energia. Você toma decisões, né? Você pode tomar decisões. Vou tomar a 5ª dose da vacina de Covid? Sim ou não? E aí você vai ler e decidir se você vai tomar ou não. Eu já tomei, vocês tomaram? Bom, o problema é que dentro da academia, isso não tem valor. Valor mesmo é publicar em revista norte-americana com fator de impacto super alto e gastando $3.000. Né? Então, enquanto a gente não mudar a nossa cultura e o que vale na carreira acadêmica, só vai fazer divulgação científica os que amam fazer divulgação científica, os que acham que é importante fazer. Né? Nos rankings das universidades, acabou de sair um dos rankings, parece que a gente perdeu 29 universidades brasileiras, saíram dos rankings internacionais, né, caíram nos rankings. Eles qualificam essas universidades, sobretudo pela produção científica, pelo ensino, então quantos alunos estão formando, né, a nota desses cursos, a qualidade dos cursos, o mercado, como é que o mercado avalia, a inovação, a internacionalização, e sociedade, zero. Né? Alguns avaliam, mas aqui nem está. Alguns rankings internacionais, 1% dos critérios têm critérios da sociedade. O que a instituição está fazendo pela sociedade? É meio absurdo, né? A gente pensar que essas universidades podem não fazer nada diretamente para a sociedade. Então, enquanto a gente não mudar essas políticas, vai ser difícil a gente conseguir gastar tempo, né? Que a gente estava falando isso, né? De fazer vídeo e colocar na rede social e, de repente, até ser ridicularizado entre os colegas, porque vou fazer vídeo no TikTok, meu. Né? Você podia estar fazendo um paper. Pois é, sou besta mesmo, porque não vai ter peso nenhum, mas eu acho que isso é importante para a sociedade. Né? Então, está na hora da gente mudar isso. Eu comentei com algum colega antes da palestra, que uma vez eu entrevistei o Marcelo Gleiser, que é um físico brasileiro que está em Dartmouth, nos Estados Unidos, Miguel Nicoleles, neurocientista, que está nos Estados Unidos também, né, que a gente conhece bastante. São dois muito envolvidos com divulgação científica. Por quê? Porque divulgação científica tem peso nos Estados Unidos. Né? Tem peso na avaliação, na progressão de carreira deles. Então, o Marcelo Gleiser me disse que ele investia 40% do tempo dele de trabalho em atividades de divulgação científica. Então, é algo que, se a universidade valoriza isso, então eu vou considerar isso na minha carreira. Se não é valorizado, talvez eu não perca tempo fazendo essa atividade. Então, aqui algumas referências que eu utilizei. Obrigada. Estou aberta a perguntas. Obrigada, Germana. Eu acho que colocou muita coisa na nossa cabeça, está faiscando aqui, não é? Ontem a gente falava sobre os atuais editais do CNPq que incluem uma cláusula sobre a pesquisa ter de ser divulgada em redes sociais, Facebook, Instagram, não lembro se tem TikTok, não lembro mesmo, espero que não. E que a gente tem dificuldade para fazer isso, nós não faz parte do nosso dia a dia. Mas assim, é um comentário, eu facilmente te provocaria sobre isso, mas eu prefiro abrir
para quem quiser fazer perguntas bom, está aberto. Eu gostaria de dar uma contribuição. Né? E, assim, pelo que eu peguei da essência da fala da professora, né, a qual eu agradeço muito, né, me fez lembrar que há cerca de 15 anos atrás eu visitei a sede de uma das, se não for a maior, uma das maiores publicações mundiais na área de defesa espacial e segurança, que é a James. Aí, ao visitar, me dei conta, né, na apresentação dele, que a equipe inteira da James é formada por jornalistas, não tinha um engenheiro. Aí a pergunta, né, o gafanhoto fez a pergunta para o mestre, né, como assim não tem um engenheiro num setor, né, extremamente relevante, de altíssimo conhecimento técnico e tecnológico global? Ele falou, é simples, porque o jornalista é aquele que melhor consegue traduzir informações profundamente técnicas e tecnológicas e acessá-la ao público geral. Foi a resposta que eu tive. Então, vai ao encontro, né, um testemunho à sua contribuição e à relevância de fazer esse meio de campo, né, entre aspectos nossos de conhecimento científico e tecnológico que são cada vez mais relevantes e transformá-lo em informação útil, né, para a sociedade. Então, parabéns e obrigado. Obrigada a você pelo comentário. Isso me lembra da NASA, né? A NASA talvez seja a instituição mais adorada no mundo, né? No cinema, ela está na literatura, ela está em toda parte, ela faz parte de uma cultura científica. Eles têm mais de 100 jornalistas. 100 jornalistas. Eu falava isso, acho que ontem, na nossa aula, que o INPA, que é uma baita instituição importante no Brasil, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, tem uma jornalista e um estagiário. Então, isso, claro, não dá para comparar o INPA com a NASA. Tudo bem, a NASA não dá para comparar com nada. Mas eles têm mais, provavelmente, tem mais jornalista do que muito engenheiro na NASA, né? Só para pegar o gancho do que você falou. Porque eles dependem de recurso público. E a NASA vira e mexe, o governo quer cortar recurso da NASA. E a NASA tem que toda hora mostrar que ela veio, né? Por que ela é importante. Então, eu lembro, eu fiz meu pós-doc no Canadá, que a Nilda falou no comecinho. O Canadá tem um astronauta que chama Chris Hadfield. O Chris Hadfield é um astronauta canadense que começou a twittar e fazer vídeos lá da Estação Internacional Espacial sobre como é que a gente escova o dente, como é que a gente toma banho, como é que a gente se alimenta. E ele começou a fazer isso. O dia a dia do astronauta. E isso com o filho dele aqui na Terra, falando, pai, faz e eu vou ajudar. É isso, né, Lilda? A gente às vezes não sabe fazer, mas o filho sabe. E bombou. E assim, trouxe uma visibilidade para a NASA ela se aproximou tanto das pessoas que eles começaram a fazer live, assim, né, o ao vivo para as crianças. Eles fizeram um projeto de extensão com crianças do Canadá que era incrível, assim. As crianças, elas se conectavam numa hora tal para falar com o Chris, que era canadense. E tem coisa mais genial do que você poder falar com um astronauta do teu país, né, e saber como é que ele está. Então, assim, são coisas que justificam os bilhões de dólares que a NASA recebe todo ano, né? Ao mesmo tempo, traz uma credibilidade mundial dessa instituição, fora os produtos que eles geram, mas assim, tem uma estratégia, e a comunicação não é minoritária, né? Isso eu diria, a Science e a Nature, muita gente fala, mas é a Science e a Nature. Eu falei, mas eles construíram esse prestígio. Quantos artigos não foram retratados na Science, na Nature, na Lancet, em todas elas? Foram retratados, porque tinha fraude, porque tinha
tinha dado fabricado, né, falso. Então, elas também têm coisa ruim, né, mas elas têm um prestígio que elas foram construindo também com a ajuda da mídia, né. Isso desde o começo, são revistas centenárias. Né. Então, eu acho que assim, a gente precisa também olhar para a comunicação como algo que é muito estratégico. É estratégico para trazer os alunos para vocês, né? É estratégico para, enfim, para cooperação internacional, para recurso do governo, para uma série de coisas. Alô? Primeiro, Germana, parabéns pela palestra, foi excelente, acrescentou demais. Eu não vou falar tudo que eu gostaria, porque senão vai ser chato, eu vou tomar o tempo de todo mundo aqui. Mas, no início da sua fala, você mencionou sobre a sua atuação para promover o maior intercâmbio entre a academia e a mídia. Eu queria conhecer um pouco melhor sobre, né, o que fazer. Eu fiquei pensando, nossa, como fazer isso? Por exemplo, eu sei que a FAPESP, de uns tempos para cá, inclui nos editais um pesquisador jornalista para, né, nos projetos de pesquisa. Então, como que a gente, sabe, na prática, pode aumentar esse intercâmbio entre a academia e a mídia? Outro ponto que você falou também, não houve estratégia para que esse paper fosse divulgado fora do âmbito acadêmico. Então, como que a gente pode entender melhor como ter mais estratégia sobre isso, né? Como que a gente, acadêmico, pode se preparar melhor para, né, ampliar a divulgação científica? Esse é outro ponto. E, por último, só um comentário que você colocou. Eu acho que ampliar a divulgação da pesquisa científica, do que é produzido na universidade, é ampliar a verdade, né, que é a busca da universidade, é ampliar a importância da verdade, no final das contas. Né? Hoje tem tanta fake news por aí, então o prestígio da universidade é o prestígio da própria verdade, na minha visão, e o jornalismo tem uma visão muito importante nisso. Então, parabéns mais uma vez. Obrigada pelas suas perguntas, vamos lá. Eu estou preocupada se eu vou lembrar de todas, mas vocês me ajudam. A primeira, em relação a como a gente se aproxima, né, da mídia, toda instituição tem jornalista, toda. Né? O ITA tem, às vezes os departamentos têm, na Unicamp a gente tem não só a nossa assessoria, mas às vezes projetos de pesquisa têm jornalistas. Então, a gente tem que tentar, muita gente acha, tem que criar um canal de rede social, dá muito trabalho, você precisa de pessoas trabalhando diariamente. Então, se você não consegue fazer isso, use os canais que já existem. Use o canal do ITA, use as redes sociais do ITA. Se você é editor de uma revista, você pode usar quem está financiando, de repente eu tenho financiamento do CNPq, use os canais que já existem do CNPq. Né? Ou tem uma bolsa, como a FAPESP tem, que chama Mídia Ciência, e que qualquer um que tem um vínculo institucional e com doutorado pode pedir essa bolsa. Tem bolsa assim, de iniciação até pós-doc. Então, você pode ter alguém fazendo divulgação científica para você durante um ano, e são projetos muito legais que transformam o grupo que está recebendo aquele bolsista. A Unicamp tem muitos, não à toa, o Labjor é o maior usuário dessas bolsas, acho que 80% das bolsas FAPESP foram requeridas pela Unicamp, porque a gente tem um curso que forma essas pessoas. Então, a gente percebe, ao longo desses 20 anos, que os cientistas se tornaram mais abertos aos jornalistas, porque eles entenderam a importância da divulgação e que essa divulgação pode ser de qualidade. Quanto mais jornalista formado em divulgar a ciência a gente tiver, melhor é a qualidade dessa divulgação, porque eles entendem como funciona a ciência. Né? A gente viu na pandemia pessoas que não tinham a menor noção do que é teste clínico fase 1, fase 2, né? Estava sendo feito em célula e já estava, uau, está funcionando em célula. Só que, sei lá, 90% de pesquisa em célula não vai nem para o ratinho, né? Então, não é assim. Então, pessoas com formação ajudam. E as agências de notícia ajudam muito. Então, hoje a gente tem a agência BORE brasileira,
que nasceu dentro da Unicamp, de uma colega jornalista, Sabine Righetti e Ana Paula Morales. Ela fez uma parceria com o Cielo, que hoje é o nosso indexador de revistas científicas brasileiras e da América Latina, um dos maiores do mundo em acesso aberto. E elas recebem todo dia, em primeira mão, 100 artigos que vão ser publicados no Cielo, só que elas recebem antes de ser publicado no Cielo. E elas conseguem selecionar alguns para fazer um material para mídia, o press release, e elas divulgam para 2.500 jornalistas do Brasil, de forma gratuita. Então, a gente tem vários... A gente teve recentemente uma capa da Science com pesquisadores da Unicamp de um projeto sobre a Amazônia. Ia sair na capa da Science, né? Não bastando sair na Science, tem que sair na capa da Science. Eles falaram, vamos divulgar na agência Bore para sair nos jornais todos. E isso foi feito. E aí é muito bacana e, claro, o pesquisador precisa receber um treinamento para saber falar com a mídia. Então, é muito legal sair na mídia, mas a Margarete Dalcomo, aquela pneumologista da Fiocruz, ela tem sorte de ter um talento natural para comunicação. Porque se ela não tivesse, os jornalistas não iam querer procurá-la para falar. O jornalista não se importa se é o bambambam, do não sei o quê, de tantas citações, de não sei o quê. Não, ele quer saber se fala bem, se tem coisa interessante para falar, né? E, enfim, se ele conecta com o público. Então, eu acho que tem coisas aí, tem maneiras das instituições se relacionarem. Segunda pergunta. Eu acho que está muito conectado com o que você já falou, como você colocou, não houve estratégia para que esse paper fosse divulgado, então era sobre esse tipo de estratégia que a universidade pode e muitas vezes é isso, a gente não precisa fazer, mas tem formas da gente conectar com pessoas que já estão fazendo isso. Ou são os bolsistas que você pode ter para fazer esse trabalho. Ninguém melhor do que os jovens para lidar com rede social hoje em dia. Eles são excelentes para isso, eles sabem todos os caminhos, né? E os próprios jornalistas que estão por aí. Então, eu tenho trabalhado muito com editores científicos, de revistas científicas brasileiras. E é muito legal ver que, quando eles veem um artigo deles publicado no jornal ou na revista, dá esse senso de orgulho de falar: o que a gente faz é importante, é incrível isso. Porque, em geral, a gente só quer o reconhecimento entre pares, mas quando a gente tem o reconhecimento de sair na mídia que todo mundo critica, mas a hora que você está lá, você fala: isso aqui é importante, né? E tem um case dessa agência Bore muito interessante, que foi um artigo sobre eram umas abelhas que estavam sendo traficadas, assim, estavam sendo levadas para um monte de lugar, animais que estavam em ameaça de extinção. E aí, quando o artigo foi para a mídia e teve o maior alvoroço em relação a isso, criou-se uma legislação para regulamentar o uso desses animais, né? Como já aconteceu de ter uma nova espécie que foi descoberta num lugar que tinha especulação imobiliária. E quando sai na mídia, bom, isso aqui acabou. Vai barrar porque é uma espécie em extinção que está numa área e não vai virar condomínio, né? Então, é muito importante se a gente pensar que o caminho natural de algo que a gente publica na academia, até se chegar na política pública, até se ter um impacto na sociedade, ele é muito longo. Quando tem algo que vai para a atenção da mídia, que tem uma comoção social e tem uma reação nas redes sociais, a resposta é imediata. Então, assim, é algo que, para quem trabalha com coisas que são sensíveis, assim, que são importantes para a sociedade, é um outro caminho fundamental, é fazer divulgação científica. Nós temos 4 inscritos, Andressa, eu vou pedir. Depois a gente conversa mais. Germana, primeiramente agradeço a sua presença aqui, sua fala, é muito rica. Eu tenho 2 perguntas também. Tá? A primeira delas, na verdade, parece que a gente combinou de você estar aqui nesse momento que a gente está passando no ITA por uma reformulação do regimento de progressão docente. E a gente tem discutido intensamente
essa questão das publicações, da valorização, de quais indexadores a gente vai utilizar para fazer essa avaliação. Então, acho que isso parece que calhou muito bem aqui a sua fala, para arejar, para ampliar essa discussão e trazer novos elementos. Então, a gente se baseia muito em fatores bibliométricos, né, fator de impacto, né, ser pautado ou na Scopus ou no Web of Science. E a gente sabe que uma instituição como o ITA, uma faculdade como o ITA, tem diversos departamentos, divisões e departamentos, tem desde as áreas profissionais, que tem uma riqueza imensa de áreas dentro da área de engenharia, e outras áreas como, por exemplo, matemática, física, química, gestão ou mesmo humanidades, né, que está organizando esse evento. Então, a gente tem uma amplitude muito grande de formas de se produzir ciência, né? E aí, acho que o que você traz para a gente aqui é que a gente precisa também ter uma forma ampliada de pensar em valorizar essa produção acadêmica, científica, e incluindo o fator da divulgação científica, né? Então, eu pergunto a você, né, que dicas ou sugestões daria para pensar em como mudar essa cultura institucional e valorizar mais formas distintas de se fazer ciência ou ampliar a valorização mesmo da divulgação científica nesse processo? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é a seguinte: hoje a gente percebe que, com toda a mudança tecnológica, há novas formas de se fazer ciência. A gente tem visto, por exemplo, o Data Science, né, com vários pesquisadores se juntando para publicar bancos de dados, abrindo, né, trazendo essa ideia de abrir dados, né? Próprias agências de fomento, o FAPESP, criando bancos de dados que se tornam acessíveis. Então, esse é um dado. Outros movimentos, como o Citizen Science, na ideia de que pessoas comuns possam colaborar, né, com a produção da ciência, trazendo essa aproximação do público com o fazer da ciência. Outros formatos, como notas científicas, uma flexibilidade imensa nas formas de publicação, né, trazendo formas diferentes de acesso, de produção e acesso. Então, eu queria perguntar para você como essas novas formas, como você tem percebido, como essas novas formas têm mudado a própria ciência, né, como a produção do conhecimento. Ótimo. Sobre os fatores, assim, tantos países já condenaram os indicadores tradicionais que, assim, eu acho inacreditável que a gente continua apertando nessa mesma tecla, né? Alguns países, como a Austrália, abandonaram totalmente o uso de indicadores tradicionais, porque eles não medem a qualidade do teu trabalho. Você tem um indicador que diz que a revista tem um impacto X, né? Eu mostrei ali a revista Lancet com fator de impacto 202, que é irreal, né? Não é nem alto, é mega alto. Está querendo dizer que a média de artigos que for publicado lá vai ser citado 200 vezes, certo? Só que não, né? Tem artigos que são citados 3.000 vezes e artigos, pelo menos uma boa parte, 1/4, recebe 0 citações, né? Então, assim, não dá para a gente continuar avaliando o tipo de revista, a gente tem que avaliar o paper em si, a qualidade, né? Tem outras formas. A altimetria é uma forma não perfeita, cheia de limitações, mas complementaria esse tipo de indicador, né? Porque é numérico, a gente adora número, né? Ele é colorido, porque todas as bases estão usando. Se for hoje no Cielo, você vai colocar lá quanto de altimetria tem, você vai achar quanto que tem. Super pouco, mas tem o indicador. Tem o Web of Science, o Scopus que você mencionou, todos eles você consegue colocar, eu quero os que tiveram maior atenção social. Você consegue ver os papers com maior atenção social. Então, na prática, isso já está acontecendo. As pessoas já estão usando a altimetria como um indicador. Outros indicadores que a gente usa pouco é acesso, né? Download é super importante, né? Ter uma intenção de ler um paper, quando eu faço download é porque eu estou dizendo, isso me interessa, eu vou guardar, posso não ler agora, mas vou. A gente usa um monte de paper para dar aula, né? Para sugerir leitura para os alunos. Por que, de alguma forma, esses downloads é uma forma de dizer as pessoas estão usando para se capacitar, né?
só usar a citação é muito surreal, assim, é muito pouco o valor que dá ao nosso trabalho, é muito frustrante realmente para a gente, né? Então, eu acho que tem formas, e quem que determina esses critérios? Somos nós. Somos nós que fazemos parte desses comitês. Somos nós que vamos decidir quem que vai receber o financiamento no CNPq, na FAPESP. Eu sou parecerista de um monte de fundação de amparo à pesquisa, de um monte de revistas. Somos nós que decidimos os critérios. Então, a gente precisa começar a mudar isso. Quando a gente faz um concurso de professores, de começar a olhar outras coisas além do que normalmente a gente olha. Tem uma história de um professor que eu conversei esses dias da Unicamp, me lembrando de um professor que publicou um artigo de capa na Science sobre nanofios de ouro, não sei se vocês lembram disso, mas mostrava o momento que o fio se rompia, né? Nanotecnologia, essa era a capa da Science. E ele foi sabatinado, acho que num livre docência, alguma coisa. Eles falaram, mas qual a importância do seu trabalho, né, para o campo do conhecimento? Saiu na capa da Science. Ah, não, ótimo, legal, parabéns, mas o que isso vai contribuir para a área do conhecimento? Foi para a capa por uma questão estética da revista. Não é porque foi um breaking, estava quebrando um campo, um conhecimento, é porque tinha uma estética por trás. Então, o peso acadêmico daquilo não era muito relevante, mas certamente gerou muito falatório e citações porque estava na capa. Então, a gente precisa aprender, porque às vezes a gente tem um argumento crítico em relação a esses indicadores tradicionais, mas a hora que a gente, na prática, vai selecionar alguém, um aluno para a vaga de pós-doc do meu projeto, eu vou olhar, quero saber quais revistas que ele publica. Isso, B4, sei lá, A2, Brasileira, Acesso Aberto, né? Então, a gente tem que começar a mudar esses critérios. Na Unicamp, eu sou pesquisadora, é uma carreira que outras universidades não têm no Brasil, né? Na Unicamp, a gente tem a carreira de pesquisa, a gente pode não dar aula. Eu dou aula, mas a gente pode não dar aula. E a gente tem critérios que são muito voltados para a parte de extensão também, a gente valoriza muito, né? Eu sempre dou o exemplo da minha tese de mestrado da USP, está no repositório da USP, que quantos orientadores não disseram para a gente, publica a sua tese, a sua dissertação, senão ela vai ficar lá na prateleira da biblioteca e ninguém vai ler. Pois é, o meu mestrado tem 12 mil downloads. 12 mil downloads, para mim, é tudo. Eu não quero nem saber se ele vai ser citado por outras pessoas, mas tem 12 mil downloads, para mim é uma alegria chegar a um número desse, né? Sinal que eu fiz um bom trabalho, as pessoas estão lendo. Então, a gente precisa aprender a ter critérios diferenciados. Eu acho que é possível. Outros lugares têm outros indicadores que as pessoas estão usando cada vez mais para projetos científicos, né, de dizer saiu no lugar tal, no jornal tal. A Unicamp tem alguns laboratórios muito interessantes que você chega e tem os troféus, assim. Tem as capas das grandes revistas que eles publicaram, ou a capa da primeira folha do artigo. Tem as patentes que estão lá, que é um outro troféu, e tem as notícias de jornais que eles saíram. Então, eu acho que a gente precisa começar a valorizar isso de uma outra forma na nossa carreira, mas precisa partir de nós. A gente não tem que esperar a FAPESP decidir por nós qual é o critério, ou a nossa instituição, porque, na verdade, nós somos pareceristas da FAPESP. Nós fazemos essa pressão, né? Então, eu acho que é o momento da gente ter coragem de estabelecer em comitês o que a gente vai começar a valorizar, né? Eu acho que tem coisas que já são quantificáveis. Só para terminar, a USP tem um grupo de estudos muito interessante sobre indicadores de produção científica, e o grande debate é como desenvolver indicadores de impacto social do que a gente produz. E eu acho que a pandemia nos mostrou isso, né? Porque
A academia foi absolutamente atacada, as universidades foram super atacadas, né, antes e durante a pandemia, mas foram elas que levaram resultados, soluções, né, que dialogaram. Então, assim, o diálogo com a sociedade é importantíssimo e isso precisa estar nas nossas... para mudar a cultura. E aí a gente precisa de treinamento, porque não adianta falar, você tem que ir para a rede social, vai lá ser TikToker. Né? Tem que ter disciplina de comunicação, como as universidades americanas têm, obrigatório, divulgação científica desde os primeiros anos dos cursos de ciências científicos, eles já estão familiarizados com a divulgação. Então, eu acho que não precisa ser obrigatório, mas podia ter uma disciplina lá sobre comunicação científica, porque sequer a gente aprende a escrever artigo científico, né? Nem projeto de pesquisa, a gente aprende na marra. Então, essas coisas a gente precisa mudar. Tá ligado aqui? Tá ligado? Tá ligado. Nossa. Bom, você já acabou respondendo a minha pergunta, que a minha pergunta é muito no sentido do seguinte, tipo, primeiro, eu estou aqui, eu sou professor aqui no ITA e, enfim, eu não tenho fácil acesso aqui, nenhum jornalista, para transcrever e tentar passar aquilo que eu sei, o conhecimento que eu produzo aqui às pessoas em geral. Então, a gente tem um problema sério com relação à questão de linguajar. É muito difícil atingir as pessoas. E além de ser muito difícil atingir as pessoas, é extremamente difícil, ainda mais essas gerações que nasceram junto às redes sociais, é muito complicado você gerar interesse nas pessoas, né? As pessoas, de um modo geral, o que eu sinto, elas não estão muito interessadas em obter determinado conhecimento, então cabe a gente gerar o interesse. Então eu queria saber se você tem alguma fala nesse sentido. E aí eu queria aproveitar e fazer uma divulgação rápida aqui, que é o seguinte, eu estou junto com, somos só em dois, a Carla Porcina, que é aluna aqui na computação, e a gente está... existe um site de divulgação científica do ITA, que é o dc.ita.br, tá? E junto a ele existe um Instagram do ITA. Lá a gente vem fazendo lives e tudo mais e tal, produzindo alguns vídeos. E um dos projetos, uma das coisas que a gente quer fazer é justamente pegar vídeos dos professores em geral, para que esses professores comuniquem aquilo que eles vêm fazendo aqui. Mas é claro, como a professora mesmo disse, da forma mais simplificada e de uma forma que realmente as pessoas consigam ter algum entendimento daquilo que você vem fazendo aqui. Então, quem tiver interesse em produzir um videozinho, 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, porque é o limite de interesse, o que eu venho notando aí, que eu venho produzindo algumas coisas nesse sentido, é o limite de interesse das pessoas. Convido aí a falar comigo aí para a gente viabilizar alguma coisa, tá bom? Obrigada. Eu acho que a gente precisa ter mais parceria com os alunos, assim, resumindo, né, o que você está falando. Eu tenho um podcast que se chama Ecoa Maloca, que é feito com os alunos indígenas da Unicamp. Eu tenho 3 alunos bolsistas Unicamp que são indígenas. Eu nunca tinha feito podcast, a gente começou a fazer uma outra coordenadora que entende mais da parte técnica e, assim, tem sido uma experiência super legal, está dando visibilidade. Mais importante do que isso, tem empoderado eles, né? Eles têm tido voz, né? Através do programa, a voz tem sido ouvida, né? A gente foi no final do ano passado convidado só pelo Museu do Amanhã para participar de uma exposição de etnomídias. E a gente foi para o Museu do Amanhã com um podcast super despretensioso. E a última foi a TV Globo, que nos contactou porque descobriu o Ecoa Maloca e queria que a gente fizesse uma parceria com outro podcast deles. E a gente não quis receber nada por isso, a gente conseguiu uma visita ao Projac para os alunos indígenas irem na Globo. Então, assim, uma coisa super despretensiosa.
Então, eu acho que a gente precisa descentralizar, não achar que as coisas são tudo a gente que tem que fazer. Eu acho que os alunos estão com um gás super legal, mudou as regras no ensino superior para que a gente tenha 10% de extensão no nosso currículo. Muitos professores da Unicamp têm dado como trabalho final de disciplina fazer podcast, fazer postagem, fazer um blog da turma e começar a divulgar isso. E eu acho que são experiências que motivam muito mais os alunos do que fazer aqueles trabalhos chato, acadêmico. Desculpa, eu sou acadêmica também. Mas eu sei que tem coisas que não motivam os alunos, né? Então, quando eles veem que aquilo ainda vai ser divulgado, vai ser publicado, a gente está com uma parceria com a Rádio Unicamp, porque a gente não conseguia ninguém para editar o podcast. E eu não tenho tempo para aprender a editar podcast. Então, a gente fez uma parceria com a Unicamp. A Unicamp vai editar, está editando os nossos podcasts. Para mim, a palavra-chave é colaboração, parceria. É ver quem já está fazendo, às vezes conseguir bolsas. A Unicamp tem muitas bolsas de auxílio social, né? Muitas mesmo. A nossa bolsa de auxílio social na Unicamp é de R$1.000 para trabalhar 10 horas por semana. É super boa. Né, considerando, sei lá, uma bolsa de iniciação que é metade desse valor, mais ou menos, é isso? CNPq, 400? 700. Pois é, mas não chega nem a 1.000 e acho que você tem uma dedicação ainda maior, né, no CNPq. Então, assim, tem formas da gente tentar fazer parceria com os estudantes, porque torna também a gente se aproxima mais deles. E eu acho que o conhecimento faz mais sentido para eles. Eles têm muito conhecimento, né? Às vezes a gente subestima muito o valor das redes sociais. A gente acha que é tudo uma porcaria. Você está nessa rede social o dia inteiro. Mas, de repente, tem coisas, e eles estão absorvendo coisas que também têm coisas de relevância, ou que a gente pode transformar aquilo em algo que seja relevante. Então, eu acho que a gente precisa tentar fazer mais parcerias, isso que você falou, às vezes eu não tenho um jornalista, mas lembra que, por exemplo, se você tem fomento de uma agência brasileira, CNPq, CAPES, FAPESP, todos eles têm jornalistas, e eles vão adorar saber o que você está fazendo, né? Então, é você mandar, estou fazendo um trabalho assim, assado, se vocês tiverem interesse, está aqui um resumão, e talvez eles entrem em contato e eles vão fazer o material. Não precisa você achar que você vai ter que virar jornalista agora, né? Então, eu acho que tem uma rede que a gente usa muito pouco, que é você contar com outras pessoas que já fazem um trabalho bacana. Podcast é a mesma coisa. A gente vai começar agora no nosso podcast a ter colaboradores, que a gente está chamando de correspondentes, de outras universidades, alunos indígenas da UFSCar, da UFMG, que já se mostraram interessados. Então, em vez deles começarem um podcast do zero, outro podcast indígena, por que não se juntar a nós e a gente faz uma coisa maior? Então, acho que a gente precisa aprender também a propor parcerias e não criar produtos do zero, que às vezes dá muito trabalho e não vai ser eficaz. Nosso teto é 16 horas, faltam 10 minutos e nós temos 2 inscritos, o Cleber e a Sueli. Então, de repente, vocês fazerem... Depois eu vou conversar com você. Gente, depois tem um cafezinho, a gente pode continuar a conversa ali no cafezinho. Okay, obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns. Eu achei que a sua palestra foi excelente. Não só foi muito informativa, mas nos iluminou em diversos aspectos que são essenciais para a nossa profissão, né, de pesquisador, professor. Qual o papel da gente na sociedade, qual o papel da minha instituição, como eu estou realizando isso, como eu deveria e por que eu não consigo chegar lá, né? Então, você trouxe muitos aspectos, não só críticos, mas também saídas possíveis, né? A gente está explorando isso. Mas eu gostaria de
comentar um aspecto mais geral aqui. Se você quiser comentar, fica à vontade, né? Que é o fato de que nós estamos numa bolha, provavelmente, né? Aqui nós temos um consenso, né? Do valor da democracia, do valor do esclarecimento, né? E nunca, nos últimos anos, as suas duas áreas, que você trabalha com jornalismo científico, nunca o jornalismo e a ciência foram tão atacados, né? Então, como se colocar o que a gente fez de errado, né? O Brasil é um dos países que mais publica no mundo, as universidades publicam, mas onde que isso chega, né? Então, essa falta de conexão com o esclarecimento social, né, da educação científica, das universidades, que é uma coisa que você também aponta. Eu só gostaria de fazer uma ponte aqui, né, com a Nature, tá, que publicou em 2020, né, como Trump danifica a ciência e por que poderia levar décadas para nos recuperar disso. Tá? Então, esse é um artigo. E também da Scientific American, que eles escrevem no editorial de outubro de 2020, nós nunca antes apoiamos um candidato na nossa história de 175 anos, até hoje. Né? Lembrando que as agendas da ciência, né, elas colidem com certos interesses de agendas políticas. E lembrando aqui também, né, que aqui do nosso lado, o INPE, né, que fica ali atrás, né, o Ricardo Galvão, né, foi exonerado, né, em 2019, porque publicou dados científicos que não satisfaziam, né, a objetividade sobre o desmatamento. Então, como lidar com isso? É complexo tudo isso, né? Não sei nem muito bem por onde começar, assim, mas eu acho que a gente está... os meus colegas divulgadores passaram por uma crise ao longo da pandemia, assim, de falar onde a gente errou, né? Onde foi que a gente errou? Onde que a gente estava para isso tudo acontecer? E eu cheguei à conclusão que não foi culpa nossa, na verdade. A gente tem que lembrar que fake news, né, como você lembrou, é uma indústria poderosíssima. Não é gente que está lá sem nada o que fazer, o tiozão do... Tem gente investindo dinheiro na produção de mentiras, na distorção, para manipular pessoas, né? A gente está falando disso versus um monte de gente bem intencionada para comunicar a ciência para a sociedade, que às vezes mal tem edital para fazer isso. A gente está fazendo pelo bem que a gente acha que está fazendo. Então, assim, essa culpa que os meus colegas divulgadores carregaram, eu estou falando de Átila Yamarino, de Pirula, de Natália Pasternak, de outros tantos que foram agredidos, que sofreram ameaças. Natália Pasternak saiu do país, né? O Átila Yamarino ficou recluso, né? Porque eles furaram a bolha. Essa bolha que você comentou, que a gente vive numa bolha. E a gente sonha em furar a bolha, mas quando a gente fura a bolha, é ameaçador, é assustador, né? E a gente não está preparado para lidar com isso. Então, a primeira coisa é aumentar investimento na profissionalização da comunicação nas universidades, dar apoio, valorizar os pesquisadores que querem fazer isso. Quem não quer fazer, beleza, mas quem quer fazer tem que ser valorizado, né? Porque é um trabalho importantíssimo. A gente viu isso na pandemia, né? Eu estou falando, lembro da minha dentista, que a princípio votou no candidato ex-presidente, e depois ela só fazia qualquer coisa. Ela falou, só sai de casa a hora que o Átila me mandar sair de casa, né? Porque ela falou, esse é fonte que eu confio, né? Porque ele trazia artigo científico, trazia dados, e foi uma referência para muita gente, né? Mas é isso, eles sofreram muito durante isso, porque são homens, porque as mulheres, eu vou te falar que é muito pior ser divulgadora científica mulher, né?
e no ambiente terrível que a gente viveu nos últimos anos. Então, a gente precisa, as instituições precisam entender o que a gente aprendeu com a pandemia para a gente mudar a chave e valorizar isso. O Instituto Serrapilheira, que é um instituto privado, né, de fomento à pesquisa, já financiou nos últimos 4 anos 8 milhões de reais para projetos de divulgação científica. Não é pouca coisa, sim, é bastante coisa. Eles estão investindo em podcast, o Átila é uma das pessoas financiadas por ele, ele começou a fazer vídeos curtos no Instagram. Então, assim, ter essa mudança de chave é fundamental. A gente precisa profissionalizar essas pessoas, porque combater fake news, a gente está falando de gente muito profissional, a gente está falando de experts dos Estados Unidos, da Rússia, né, desses lugares que vêm dar aconselhamento, pagam, né, vendem os seus serviços e fabricam fake news, né? Tem muitas pesquisas mostrando que muitas vezes as próprias empresas que publicam fake news também publicam outra versão da notícia, porque o que elas querem é monetizar, não importa, o que elas querem é serem clicáveis. Então, a gente tem que... Essa educação de mídias sociais precisa entrar nas escolas. Essa geração, né, que o colega mencionou, que nasceu nas redes sociais, eles precisam ter isso na escola. A gente precisa entender, as pessoas precisam entender o que é a informação que eles estão recebendo, né? Eu já cansei de explicar para minha mãe, quem nunca, né? Da onde veio essa informação? Da onde vem essa voz, esse áudio? Então, assim, responda 4 perguntas básicas. Aonde está a fonte? Da onde veio essa informação? É de uma instituição? É de um jornal? É de uma fonte que tem credibilidade? Sim ou não? Qual é a data dessa informação? Você consegue checar na internet se isso é verdade antes de compartilhar? Tem um senso de urgência que fala para você, compartilhe isso com 10 pessoas, senão não sei o quê. Ou você sabia que hoje é um momento em que a Terra está mais distante do Sol, de milhares de anos? Gente, tem umas coisas que assim, você tem que se perguntar, estou com vontade de compartilhar essa informação, por que o senso de urgência? Porque estão te manipulando, porque estão fazendo isso com você. Então, se tem senso de urgência, se tem uma informação que é muito espetaculosa, duvide antes de compartilhar, né? Minha mãe tem uma coceira, aí ela manda, aí eu já falo, mãe, não. Aí ela, é verdade, é boato. Pois é, então, assim, calma, né? Mesmo se for assim, quantas vezes mataram a Rita Lee antes dela morrer? Né? Quantas vezes fizeram isso com Pelé? Gente, joga, dá um Google, joga na rede social, vê antes de compartilhar. Então, a educação de mídias sociais, de checagem de informação, precisa entrar na nossa educação. A gente precisa ensinar os nossos alunos a checar a informação, porque isso, assim, hoje, o principal meio de comunicação é a rede social. Não adianta vocês falarem, eu não tenho, desse Instagram, eu não compartilho. Mas é o meio de comunicação mais importante do mundo, né? E não tem empresa, não tem político que não tenha rede social. Então, vocês podem até ter algumas resistências, mas essa é a nossa comunicação e a gente vai ter que entrar nela de forma séria. E vai ter que regulamentar, viu, gente? Não vai ter jeito também. Bom, Germana, certamente nós ficaríamos conversando muito aqui, mas nós temos o teto. Nosso teto chegou de 16 horas. Eu convido para um café aqui à minha esquerda e eu quero agradecer muitíssimo. Você viu que provocou bastante e empoderou os alunos quando ele falou que a gente tem que confiar e empoderar os alunos de graduação, não é? E eu acho e eu vejo, não é, inclusive pelas perguntas, que gerou muita provocação, informação e conhecimento para todos nós.
Então, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, né? E é isso. Obrigada, gente.